fixar o tema aqui, aula 7. Dá uns minutinhos pra galera chegar. Cadê o povo? Rebequinha, bem-vinda! Bem-vinda, família de Rebeca! Maurílio, Mames, Roberta, bem-vindos! Buenas noches! Ontem não estive aqui, hoje voltei no ar com a aula 7 do nosso curso. São 8 aulas, estamos no finzinho. Chegando no final. Ai, gente, vai ser uma delícia. Erivelton, boa noite, bem-vindo. Acho que eu já tô com um pouquinho de saudade. Acostumei de chegar aqui praticamente todas as noites às 20h30. Disponha, Rebequinha. Vem mais uma galera aí. Se acheguem, vou só dar alguns minutinhos, como sempre, para o pessoal se adequar e se achegar, né? Deixa eu colocar uma musiquinha aqui legal, uma música bacana. Deixa eu ver uma música boa. Cadê? Divina Estética, Jussiana, bem-vindas. Boas-vindas para vocês aqui. Músicas. Vamos em músicas. Vou deixar aqui. Boa noite, Jussiana. Super bem-vinda. Vocês sentiram minha falta ontem? Eu senti a falta de vocês, sabia? Eu senti a falta do negócio, gente. Mas eu tô assistenciando um curso de Theta Healing. E nossa, é muito incrível, viu? O Theta é algo, uau, arro, disponha, Ju. A gente começa a se acostumar, né, com as possibilidades. Ronald, bem-vindo. Nunca mais eu te vi. Ah, que linda. Senti bastante. A gente já tá terminando, viu? Estamos no fim. No fim do nosso curso, né? Ok, gente, ok. Eu aceito isso. Eu aceito isso. Gratidão, Ronald. É muito bom te ver por aqui. Mesmo que seja por aqui, é muito bom te ver. Eu acho que já deu tempo, né? Da galera avisar. Eita. Pessoal, vocês têm interesse em aprofundar em todos esses temas que eu falei para vocês aqui até hoje? Planejamento de carreira, marketing, estratégias de divulgação, autoestima, crenças, desbloqueio de crenças, autoconhecimento. Vocês têm interesse de se aprofundar mais nisso? Tenho pensado em algo para justamente poder se aprofundar muito mais, assim. Ronald, disponha. Então, eu vou começar, tá? Nós estamos na aula 7 e o item que a gente vai falar hoje é um item um pouco mais inconsciente que atrapalha muito resultados na carreira, gente. Muito mesmo. Ana, bem-vinda, viu? Esse item, eu já vi muita gente que era gente boa, fracassar. Vocês lembram qual foi a definição de fracasso que a gente falou aqui? Fracasso nada mais é do que simplesmente não ter os resultados que você deseja. Rebequinha perguntou aqui, o que você tem pensado a respeito?
olha, eu tenho uma consultoria, mas eu estou pensando em transformar a consultoria em aulas gravadas, né? E aí eu estou pensando em criar talvez um curso que eu faça algo muito semelhante ao que eu faço na consultoria, que é bem uau. Mas a consultoria, a diferença é que a pessoa precisa estar comigo, né? Eu e ela e eu. E aí o curso gravado não precisa disso, né? Eu tenho pensado sobre essa possibilidade, mas estou amadurecendo a ideia ainda, não decidi nada. E aí, hoje, para falar desse item inconsciente, que eu já vi muita gente se acabar por isso, muita gente boa, tá? Muita gente boa, que não tinha essa característica e que meio que, nossa, foi uma dor no coração, assim, porque faltava essa característica, né? Mas enfim. Antes de falar o nome dessa característica, eu vou contar uma história para vocês. Um agricultor chamado Joaquim, ele escolheu simplesmente colher coentro e também maçãs. E aí, o que Joaquim tinha que fazer para ele poder colher coentro e maçãs? Coisa básica, coisa mais simples do planeta. Qual a primeira ação de Joaquim para ele poder colher isso? Bom, ele precisava plantar. E quais são os recursos necessários? Bem-vinda à Fonte Uberaba. Quais são os recursos necessários para que uma planta floresça? Luz, certo? Solo fértil, água. Então, você precisa também de ter algumas estratégias para evitar as pragas. E aí, Joaquim, ele fez todo o planejamento dele para poder trazer para o coentro dele e para a maçã, para a macieira, o pé de maçã dele, um resultado legal. E aí, ele pegou e começou a fazer todos os dias, ele fazia como é que fala? Não é adubar, não. Ele adubava de 1 em 1 semana, mas ele molhava essas plantas todos os dias, né? Diariamente. O coentro ele precisa ser regado todos os dias. E aí ele ficou fazendo isso durante 30 dias. E aconteceu um fato curioso com o Joaquim. Ele começou a observar que o coentro dele não estava saindo muito no lugar. E ele tinha um vizinho. Esse vizinho tinha um coentro lá e várias outras plantações também. E ele percebeu que o vizinho tinha plantado o coentro mais ou menos no mesmo momento que ele, mesmo dia mais ou menos, e que o coentro do vizinho estava muito mais avantajado, vamos dizer assim. E aí Joaquim ficou assim meio desanimado, né? 40 dias, nada, o coentro só começou a dar um sinalzinho, nada da macieira. E aí ele começou a olhar para o coentro do vizinho e fez, poxa, o que esse vizinho está fazendo? Por que o meu coentro não cresce tanto quanto esse vizinho aí? O que é de errado com o meu coentro? Ele começou a se questionar, pô, a gente plantou praticamente no mesmo dia, ele já está colhendo e eu não. Poxa, pé de maçã do cara já está pelo menos mostrando ali as primeiras raízes, o meu não saiu do lugar. E existem vários motivos pelos quais o coentro de Joaquim poderia não estar florescendo ainda, né? Primeiro que a terra não era exatamente a mesma, certo? Apesar de serem terras próximas. A quantidade de fertilidade da terra poderia ser completamente diferente. A água também poderia ser diferente, era um fator que poderia influenciar os resultados de Joaquim e os resultados do vizinho dele. Bem-vindo, Neilton. A quantidade de vezes que é regado, o tipo de adubo que o vizinho usou e que ele usou. Vou só diminuir um pouquinho mais o meu som aqui, que eu acho que pode atrapalhar vocês. E aí Joaquim começou a se desanimar e ficava, poxa, pensando, rapaz, eu acho que meu coentro não vai vingar não. Mas ele continuou regando as plantas dele, meio que desanimado, mas continuou. E aí aconteceu algo, o coentro de Joaquim morreu. Poxa, ele ficou triste pra caramba, mas continuou cuidando da macieira, certo? E aí ele começava, todos os dias ele cuidava da macieira dele e olhava pra macieira do vizinho e pensava assim, rapaz, já são 6 meses e a minha macieira não sai do lugar.
Poxa, olhando para essa macieira aí do vizinho, eu acho que talvez em 3 anos ele já tenha fruto, porque a maçã demora uma média de 3 a 5 anos para poder dar fruto. Ele começou a ficar cada vez mais desanimado e a cuidar cada vez menos da sua macieira. E aí, o que vocês acham que aconteceu com a macieira de Joaquim? Já que ele começou a gastar muito mais energia olhando para a macieira do vizinho do que cuidando da sua própria macieira, gente. Escrevam aí o que vocês acham que aconteceu com essa macieira de Joaquim e por que eu estou contando essa história e o que ela tem a ver com o fator de hoje. Hoje a gente vai falar sobre resiliência, tá? É um fator que realmente eu considero muito importante para que você realize sonhos. E resiliência, eu vou explicar para vocês, é muito diferente de persistência, tá? A gente vai ver de onde é que vem esse termo. É um termo que vem da física, que nós, da psicologia, pegamos emprestado. Não é um termo nosso, tá? E a psicologia positiva fala muito desse termo e eu acho, rapaz, interessantíssimo. E antes de conhecer a psicologia positiva, eu já observava isso. Pessoas que são resilientes, elas têm muito mais probabilidade de ter resultados, seja lá o que ela esteja fazendo, certo? Não só na carreira, na vida, do que uma pessoa que ela não tem resiliência. E aí essa história que eu acabei de contar para vocês, ela tem várias lições, certo? Nesses anos aqui, experiência que eu tenho com treinamento e desenvolvimento de pessoas, com florescimento de pessoas, eu pude mapear esses aspectos que eu estou trazendo para vocês, certo? E esse aspecto ele está relacionado ao autoconhecimento, à autoestima e a crenças, que foi a aula 6 que a gente falou, certo? E o que é essa tão falada resiliência? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam essa palavra? Resiliência. O que chega à sua cabeça? Escreve aqui para mim, para eu poder ver. De forma simples, a resiliência é um conceito da física que a gente tomou emprestado. E a resiliência é a capacidade que uma determinada matéria, um determinado tipo de matéria tem de ser esgarçado, ou seja, esticado ao máximo, sem quebrar. Olha que coisa interessante isso, né? Então imagine uma borracha, certo? Uma borracha de dinheiro, aquelas amarelinhas que a gente justamente prende o dinheiro. Vamos dizer, quanto mais eu pego aquela borracha e eu estico ela, estico, quanto mais ela tem a capacidade de ser esticada sem quebrar, na física ela vai ser mais resiliente. Mas, Joyce, como é que a gente pode trazer um termo desse para a área de desenvolvimento humano, gente? Como é que a gente vai falar de pessoas? Eu vou esticar as pessoas? Não. Então, nós pegamos esse termo aí da física para poder explicar algo que se chama resiliência, mas que é a mistura de algumas características. Por exemplo, é a mistura de esperança, é a mistura de otimismo, certo? É a mistura de persistência, mas não é a mesma coisa que persistência, tá? Então, a resiliência é a capacidade de sair de uma situação que é desafiadora sem quebrar. E mais do que isso, sair dessa situação desafiadora de forma fortalecida. Você entende por que é diferente de persistência? Porque você persistir em algo é você realmente continuar, mesmo com forças contrárias, você permanecer tendo a sua ação, tendo o seu comportamento. Ou seja, pegando esse exemplo aí de Joaquim, mesmo que ele não visse resultados aí no coentro e na macieira dele, a persistência seria ele simplesmente continuar regando, tá? Ele estaria sendo persistente. E quando Joaquim seria resiliente? Seria quando Joaquim visse que mesmo que ele não estava tendo os resultados que ele gostaria, ele começasse a ter otimismo, certo? E o que é o otimismo? Eu tô falando de um otimismo realista, eu não tô falando de otimismo mundo de Alice, mundo cor-de-rosa, não tem nada a ver.
É um otimismo que a pessoa ela tem tanta crença na autoeficácia dela, na capacidade dela, que ela age em prol do melhor e ela espera isso. Então, o otimismo ele tem uma mistura de esperança que é muito legal, que é você olhar para as situações e dizer assim, eu espero o melhor dessa situação, não porque vai cair do céu, não porque eu vou ficar aqui sentado e Deus vai fazer um milagre, tá? Eu não duvido disso, não é disso que eu tô falando. Bem-vindos, Gabriel, Henrique, Livieira, Gile, Bem-Estar Colchões, bem-vindos. Não é isso, eu não duvido disso, pessoal, que isso realmente possa acontecer, tá? Mas eu tô falando do otimismo, que é quando você olha para uma situação desafiadora e você acredita que aquela situação pode ser superada e que você pode fazer algo para superar isso. Compreende que é completamente diferente do otimismo do senso comum, que as pessoas normalmente falam por aí. E que definição é essa? Bom, é uma definição da psicologia positiva e que faz muito sentido para mim, que é realmente esse otimismo verdadeiro, né? Não é uma coisa assim de eu vou sentar aqui e vou entregar nas mãos de Deus, sabe? Não. É uma crença de autoeficácia, né? E por isso que eu falei para vocês que esse item está relacionado com a autoestima, está relacionado com as crenças também. É você acreditar tanto em você mesmo, que é para você olhar para uma situação desafiadora, mesmo quando o seu coentro ainda não está dando resultados, e dizer assim, como eu posso fazer para que esse coentro realmente dê resultados? E ao invés de gastar energia olhando para o coentro do vizinho, eu vou gastar energia cada vez mais me dedicando para o meu coentro. E por que isso é importante? Bom, essa história, gente, existe várias lições nela, né? A primeira que eu gosto muito de trazer é que entre o plantar e o colher, se você não compreender que existe um tempo entre essas duas coisas, você vai matar o seu pé de maçã. Você vai matar o seu pé de coentro igual Joaquim fez. Ou seja, você vai matar os resultados na sua carreira, tá? Ah, Joy, mas como assim? Em que sentido? Você já fez planejamento de carreira, você já tem clareza do que você quer, você sabe que isso é o sonho do seu coração, você realmente conhece o seu cliente, mapeou sua persona. Agora, você precisa ter um pouco de paciência para você colher os frutos. Ou seja, entre o plantar e o colher existe um tempo. Eu não sei se vocês já ouviram falar em algo, que eu até gravei um vídeo aqui, que se chama síndrome de supermercado. Gente, isso não existe como uma doença, não, tá? É só um termo genérico que a gente usa para poder falar do comportamento de algumas pessoas. Sabe o que é síndrome de supermercado? Eu ouvi um profissional de marketing digital falando isso e eu achei muito interessante. Ele fez assim, aquela pessoa que ela fica no negócio dela, sabe quando você tá dentro de um mercado que tem vários caixas e aí você fica olhando para ver qual é o caixa que tá menor? E aí você fica pulando de caixa em caixa, né? Não, isso aqui tá menor, então eu vou para esse. Não, esse aqui, porque você quer o resultado logo, você quer para ontem. E aí ele conta essa metáfora e ele fala assim, esqueci o nome do profissional, tá, gente? Ele fala assim, tem muita gente no mundo dos negócios sofrendo de síndrome de supermercado. Ah, fulano, eu tô fazendo uma estratégia aqui, certo? E aí eu nem esperei o tempo necessário para aquela estratégia dar certo, certo? E aí eu já pulo para uma outra estratégia porque alguém falou que aquela estratégia era mais rápida. E aí eu fico pulando de galho em galho, certo? E aí eu não vou ter resultado provavelmente nenhum. Ou então eu vou ter resultados muito michurucos porque eu não persisto em nada. Eu não tenho resiliência em nada. Eu começo uma coisa e eu não vou até o fim para poder realmente experienciar se aquilo vai dar certo ou não. Né? Uma coisa, gente, é diferente. É diferente de você ser teimoso, tá? Que é quando você está insistindo em objetivos que você já viu durante um bom tempo que não dá certo. Aí é uma outra coisa. Você precisa ter sabedoria para discernir se você está sendo resiliente ou você está sendo teimoso. Se você está agindo em prol de uma causa que já está perdida, ou você realmente está persistindo
resilienciando. Vou inventar essa palavra que agora ela não existe. Mas está sendo resiliente com uma situação que realmente pode te trazer resultados, mas que ela precisa de um pouco de tempo para poder dar esses frutos. Assim como o pé de maçã de Joaquim, certo? Você não planta maçã hoje e você colhe amanhã. Sinto muito. Eu lembro que eu ouvi algo sobre... Aliás, eu não sinto muito, não. Eu não sinto muito não, gente. Eu não sinto. Isso tem muito a ver com um sintoma que é a ansiedade que chegou na gente também, nos empreendedores. E muitos de nós queremos resultados para ontem. A sociedade, ela está ansiosa para tudo, todas as coisas, tá? Só que você é um ser humano. E deixa eu te contar uma coisa. Você demorou muitos meses para poder falar, tá? Você não falou em uma semana. A maioria de nós não, eu ainda não conheço esses casos, mas, né, pode rolar, realmente pode rolar, certo? É a grama do vizinho, mas a maioria de nós demorou alguns meses para poder falar. Outros demoraram um ano para poder andar, outros menos, outros mais, então tudo tem o seu tempo. Observe as estratégias que você já colocou em prática até aqui, bem-vinda, Nandinha, e observe se deu tempo dessas estratégias realmente terem resultados, tá? Realmente deu tempo dessa estratégia florescer? Ou eu quero fazer como Joaquim fez com o pé de maçã? Quero plantar hoje, mas em 40 dias eu quero comer maçã. Sinto muito. Isso não vai ocorrer. Eu não tô aqui para enganar vocês. Não existe uma fórmula mágica. Adoraria dizer que existe uma fórmula mágica de fazer algo, certo? Existem fórmulas mais rápidas. E é isso, pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram falar em uma metáfora aí do marketing digital, que é 6 em 7. Quem já ouviu falar, coloca aqui 6 dígitos em 7 dias. É isso que significa. E aí... Teve uma profissional que falou pra mim, mas isso é possível, eu fiz, realmente isso é possível, mas você já viu a maioria das histórias das pessoas que fazem 6 em 7? Você já viu que a maioria dessas pessoas, elas gastam pelo menos 3 semanas antes de divulgar os serviços dela, antes de fazerem lançamento semente. E aquelas pessoas, elas passam pelo menos 3 semanas só planejando o serviço, só fazendo planejamento. E aí a pessoa dá uma parada assim. Então não são 6 em 7, gente. Não se iludam com isso. Muitas vezes a pessoa passa 3, 4 semanas, às vezes meses, para fazer o planejamento do serviço dela. Mais um tempo criando o serviço, certo? E um outro tempo criando mailing. O que é isso? Criando lista de pessoas interessadas no serviço dele, certo? E mais um tempo para poder lançar o serviço. Isso não são 7 dias. Tá? Não são. Ó, Maurílio, eu mesmo levei 9 meses para nascer e não quis sair embuchar. Ai, que lindinho. Obrigada, Maurílio, por ilustrar. Adorei isso. Pois é. Dani, bem-vinda. Então, observe as estratégias. Gente, lidando com terapeutas, eu vejo que, assim, às vezes acontecia muito isso, assim, ó. Eu fazia algumas mentorias, né, com a pessoa, a gente ia identificando uma ou outra coisa ali, aí sempre vinha assim, mas Joy, eu estudei X coisa lá, mas eu não tô tendo tanto cliente ainda assim, não. Aí eu ia perguntar pra pessoa assim, e aquela estratégia que a gente falou, você tá fazendo? Aí ela... eu não tenho feito, não. Ou então, a pessoa estava fazendo há 2 semanas. Gente, a gente está vivendo num conto de fadas, que é isso, é o pé de feijão mágico do conto de João e Maria. Eu vou dar uma fórmula para vocês e uau, o feijão vai crescer da noite pro dia. Desculpa, aliás, desculpa não é dessa forma. Nós somos seres humanos e não funcionamos desse jeito. Existe um tempo para as coisas, certo? E é necessário ter paciência para o processo.
Existem coisas que você olha para o profissional e você vê que é uma questão de tempo mesmo, que é uma questão de todos os dias ele continuar fazendo o que ele já está fazendo, regando bem a macieira dele. Como é que ele rega bem a macieira dele? Quando todos os dias ele está ali produzindo conteúdo de valor, quando está sempre ele se mostrando nas redes sociais, quando ele está fazendo e-mail marketing, quando ele manda mensagem para o grupo dele de divulgações no WhatsApp, quando ele chega aqui no Instagram e começa a criar relacionamento com as pessoas, ele começa a fazer diariamente, buscar onde é que estão as personas dele. Então ele está fazendo o quê? Dando todos os recursos para que a macieira dele cresça. Então, se você está fazendo todas essas coisas e você ainda não viu o resultado, persiste mais um pouquinho. Ou então você pode observar se tem algum erro aí no meio do planejamento, pode acontecer algum erro no meio do caminho, certo? Mas é lógico que se você fizer isso todos os dias, você vai ter resultados mais rápidos. Tem gente que vai fazer isso 2 vezes na semana e o resultado vai ser um pouquinho mais longo. Mas vai ter resultado. Foi como eu abri uma aula aqui há um tempo atrás, que eu não lembro que aula foi, falando sobre a lebre e a tartaruga. Se você é uma lebre, ou seja, você faz todos os dias aquelas ações, todos os dias você vai ali e você coloca uma meta de falar com 5 pessoas por dia sobre o seu serviço. Você vai procurar 5 pessoas lá no Instagram que tem a ver com a tua persona para poder falar com essas pessoas, para poder oferecer conteúdo de valor para essas pessoas, né? Dizer, oi, bem-vindo ao meu Instagram. Quantos de vocês já fizeram isso? Oi, tudo bem? Bem-vinda, que bom que você está aqui, porque a pessoa começou a te seguir. Então, eu vou procurar relacionamento com o cliente, pelo menos 5 pessoas no dia. Essa pessoa provavelmente vai ter resultados mais rápidos do que uma pessoa que ela faz isso 2 vezes na semana? Eu acredito que sim, obviamente que sim. Bem-vinda, Toti Oliveira, Mari Marina, bem-vindas. Entendem? Então, assim, começa a observar o tempo entre as suas ações e o seu colher. É necessário resiliência, mais do que persistência, resiliência. Eu estava observando uma coisa, que existe uma média para um canal do YouTube crescer, que é uma média de 2 a 3 anos para o canal do YouTube crescer. E aí, se essa pessoa, ela tem uma meta, um exemplo, que ela está produzindo conteúdo de valor para o YouTube e toda semana ela vai lá e posta um vídeo lá no YouTube. Só que ela quer resultados em 2 meses. 6 meses. Gente, qual é a fórmula mágica? Se você tiver muito recurso para poder pegar esse capital que você tem, dinheiro mesmo que eu tô falando, tá? E começar a investir em anúncio, massa. Mas se você não tem isso, a média é 2, 3 anos. No mínimo, tá? No mínimo. Eu gosto de um outro exemplo, que é um exemplo, assim, que para mim é incrível, mas eu gosto de usar a história de vida de Cristo. Cristo passou 30 anos se preparando para a sua missão de vida e só exercendo 3 anos. O cara passou 30 anos para se preparar para a sua missão de vida. Então eu pergunto para vocês, qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo? O tempo entre você colher o fruto das ações que você tem plantado, se você realmente tem plantado. Porque o que acontece muito, que eu vejo muitos profissionais fazendo, é o seguinte. Ele diz assim, poxa, mas eu não tô tendo tanta procura. Ok, o que você tá fazendo para ter tanta procura? Ah, eu posto 1 vez na semana. Ok. Quantas pessoas você atinge no dia? Ah, eu acho que por semana, mais 10. Ok, tá bom. É o caso da lebre e da tartaruga. Quanto tempo você vai demorar para ter resultado? Bem-vinda, Silvana. Quanto tempo vai demorar para você ter resultado? Né? Você está sendo uma tartaruga. Não há nada de errado em ser uma tartaruga, gente. O problema é que quando a pessoa está agindo como uma tartaruga e ela quer os resultados da lebre. O problema é esse. E a maioria das vezes é isso que acontece, né? A carreira de muitos profissionais, assim, que eu vejo na área, e é bem isso.
né? Então, é uma coisa de que a pessoa plantou hoje, né? E ela quer resultado para amanhã. Se você quer, disponha, Moura. Bem-vindo, Moura. Se você quer resultados de lebre, quer resultados para ontem, você precisa se comportar como uma lebre, certo? Mas, às vezes você está se comportando como uma tartaruga e está querendo um resultado de lebre. Não tem nenhum problema em ver que o seu ritmo é um ritmo um pouco mais lento. Eu comecei um pouco de forma mais lenta. Hoje eu tenho uma disciplina para estar nas redes sociais que é muito maior do que no início. Eu não tinha isso. Era um erro também que eu cometi. Então eu tenho realmente como falar para vocês sobre isso. Não só para acompanhar profissionais, não. Mas eu lembro que eu fazia uma coisa uma determinada semana e aí na outra semana eu não fazia mais. E eu queria resultado. É a mesma coisa. Ai, Moura colocou, adoro suas palavras, o seu olhar de ver o mundo. Que legal, que bom que faz sentido para você. Que massa, eu fico muito feliz. Então, pessoal, assim, pensa só nessa característica que eu estou trazendo para vocês hoje. É muito importante isso. Então, uma coisa legal também é você celebrar cada pequena conquista que você teve aí plantando os seus pequenos frutos. Um cliente que começou a entrar em contato com você pelo direct, que era um resultado que você não tinha antes. Celebre isso, porque é uma pessoa que está um pouco mais perto de se interessar. Na verdade, ela já se interessou pelo seu serviço, né, de alguma forma que ela te procurou. E isso já é um ponto positivo para você, para te dizer assim, poxa, eu acho que eu estou no caminho certo. O cliente, normalmente, eles nos mostram se a gente está no caminho certo ou não, tá? Então, é necessário essa resiliência, essa questão de realmente, em quanto tempo eu quero resultado e o que eu tenho feito todos os dias. Moura colocou, Joyce, isso teria a ver com sincronicidade? O conceito de sincronicidade que eu conheço tem a ver com dois fenômenos acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo de formas paralelas. Esse é o seu conceito? Você agarrar as oportunidades e coisas boas. É um conceito um pouco diferente. Olha, isso tem a ver com resiliência, sim, e tem a ver com crenças, que é uma outra coisa que eu trouxe aqui. Por quê? Quando você tem uma crença muito positiva, assim, não gosto muito do termo positivo, mas vou usar esse termo. Vou colocar uma crença mais potencializadora, né? Uma crença de eficácia, por exemplo. Uma crença de que você acredita que você é capaz e você merece viver o seu sonho, certo? Quando você tem essa crença, fica mais fácil você enxergar as oportunidades. Quando você tem uma crença de que é tudo difícil, que tudo que é bom dura pouco, que realmente, nossa, as coisas são demais, terríveis, você tem dificuldades para ver as oportunidades. Eu falei disso no Dia das Crenças, na aula 6, né? E aí explicando para vocês, porque a sua visão de mundo, ela vai permear. O seu cérebro, ele vai mapear de acordo com a tua visão de mundo, que foi aquele exemplo que eu trouxe para vocês, assim, das grávidas. Mari falou ótimas dicas, concordo contigo. Que massa, Mari, vamos mudar o mundo. Pelo menos a gente mudando o nosso mundo interno, a gente consegue mudar a forma como a gente vê o mundo externo, né? Do lado de fora da gente. É engraçado isso, gente, eu falo de experiência muito própria, porque... quanto mais tempo a gente passa reclamando das situações externas, das pessoas, da falta de oportunidade, do pai, da mãe, do governo, sei lá, é muito tempo que a gente gasta energia, que a gente perde, que a gente poderia estar realmente fazendo algo em prol do nosso objetivo. E aí eu pergunto para você, e se o governo não mudar? E aí você vai ficar parado ou parada sem realizar aquilo que você realmente quer realizar por causa de um governo? É aquela questão de começar com o que você tem. Foi uma metáfora que eu já trouxe aqui.
E aí eu vou ficar parado esperando a oportunidade, o ambiente estar propício, ter todos os recursos para mim. Não, eu vou começar com o que eu tenho. E eu vou fazer o melhor que eu posso dentro das circunstâncias que eu tenho. Eu não tô aqui falando, gente, eu nem gosto desse discurso, tá? Bem-vindo, Gilberto. Eu nem gosto desse discurso, assim, de... como é que eu vou falar? Um discurso que ele é mais... Como é que eu posso dizer? Voltado para... sabe, me jogue no meio dos leões e eu voltarei liderando a matilha. Eu não curto tanto esse tipo de discurso, não. Faz sentido para algumas pessoas e para mim tá tudo bem isso, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar para diferentes pontos de vista no mundo e eu penso não só por ser psicóloga, né? Porque... Em parte, em terapia, o que a gente está fazendo ali é trazer novas percepções, novos sentimentos, novas ações para o cliente. Se eu, como terapeuta, como psicoterapeuta, não tenho essa habilidade de olhar o mundo com novas percepções também, como é que eu vou trazer isso para o meu cliente, né? Verdade? Então, eu sempre penso sobre isso. Mas é sobre você pensar... O que você pode fazer para mudar a realidade na qual você se encontra? Porque se você passar tempo, como a história aqui que eu fiz de Joaquim, olhando para as circunstâncias externas, certo? Olhando para a grama do vizinho, olhando para o que não dá certo, isso cresce. E você vai gastar muito do seu tempo, muito da sua energia, justamente em algo que não vai trazer resultado para você. Então, observe o seu nível de resiliência. Comece a observar quais foram as outras situações da sua vida que você foi resiliente. Quais foram as situações da sua vida que você conseguiu olhar para um desafio, superá-lo e sair dele mais forte. Lembra, eu expliquei aqui a diferença entre resiliência e persistência? E falei como a resiliência está relacionada ao otimismo realista e não ao otimismo aí, mundo de Alice, mundo cor-de-rosa. Né? Então, o otimismo realista, relembrando, termo da psicologia positiva, que está muito mais associado a olhar para uma situação que pode ser desafiadora e ter esperanças sobre aquela situação. Bem-vindo, Rafa! Você ter esperança sobre aquela situação e mais, você ter uma crença de autoeficácia que você pode fazer algo para que aquela situação melhore. Tem um experimento em psicologia que eu gosto muito, que é na área de psicologia positiva mesmo, né? O pai da APP, que é Martin Seligman, ele fez um experimento sobre... Meu Deus, é a depressão de laboratório. Eu esqueci o nome aqui. Desamparo aprendido. Eu lembrei agora o nome da experiência. E é bem interessante, né? Primeiro eles fizeram isso com cachorros. E depois adaptaram para poder fazer com seres humanos. Eles pegaram vários cachorros, né? E aí tinha um grupo de cachorro que eles estavam dentro de uma... Não era uma casa, não. Era tipo um quarto, né? Fechado. E tinha um som absurdo. Um som assim que era muito ruim para os ouvidos dos cachorros. E aí o que acontecia? Tinha um grupo de cachorros que estava dentro desse local, que estava com esse estímulo que era horrível para eles, mas eles tinham a possibilidade de aprender que existia uma forma que era apertar uma determinada alavanca. Quando eles faziam isso, o estímulo do barulho lá terrível cessava. E tinha um outro grupo de cachorros, certo? Que eles estavam dentro de um quarto parecido, similar, com o mesmo som, só que eles não tinham como desligar esse som. Como era esse som desligado? Eram ações aleatórias. Então, na verdade, era o pesquisador que desligava aquele som. Ou seja, aqueles cachorros não tinham a possibilidade deles mesmos fazerem algo para aquilo cessar. E aí, o interessante que aconteceu é que depois de um tempo, aqueles cachorros que passaram pelo menos uns 30 dias sendo condicionados que nada que eles fizessem daria certo, ou seja, nada que eles fizessem realmente teria um resultado efetivo para diminuir o barulho estridente que eles tinham. Esses cachorros foram colocados no outro quarto, certo? Onde eles tinham a possibilidade de desligar o som. E sabe o que acontecia com esses cachorros? Eles não faziam
Nada. A alavanca estava ali, eles tinham o poder de realmente ter uma ação para cessar aquela situação que era desconfortável para eles, mas eles não conseguiam fazer nada, porque eles foram condicionados de que eles não podiam fazer nada para melhorar. E por que eu estou falando isso hoje? Esse experimento começou a ser replicado com seres humanos, não exatamente dessa forma, né? Mas ele foi adaptado para poder trazer isso. E Seligman traz essa questão de desamparo aprendido, que ele chama de depressão de laboratório, que é quando a pessoa ela cria uma crença de que nada que ela faça vai resolver a situação, então ela não age. E aí, mesmo que ela tenha a possibilidade de agir, ela nem vê essa possibilidade de agir. Ela nem se move para olhar e dizer assim, poxa, deixa eu ver o meu ambiente aqui, o que é que eu posso fazer para poder superar isso. Então, observe que talvez você esteja funcionando em alguma área da sua vida com desamparo aprendido. Você aprendeu que, poxa, não importa o que eu faça mesmo, nada vai melhorar. Observe se isso faz sentido para você e se você tem algum tipo de pensamento nesse nível. Porque isso pode ser algo que realmente impede muitos resultados, não só na carreira, mas na vida. A gente já falou sobre isso. Uma pessoa que ela vai olhar e vai dizer assim, não importa o que eu faça mesmo, nada vai melhorar, ela vai agir para quê? Qual a probabilidade dela de se levantar e fazer alguma coisa a respeito para mudar a realidade que ela vive? Ou então ela pode ser muito mais fácil sentar a bunda na cadeira e só reclamar. E só falar que, X isso, fulano fez isso, Beltrano fez isso, porque o governo não me dá oportunidade. Gente, o nosso governo é corrupto há tantos anos. Tantos anos. E eu não estou dizendo para vocês que é para conformar com isso. Muito pelo contrário, é como eu mudo essa realidade que eu vivo? Porque eu acho que reclamar você já percebeu que não dá muitos efeitos, não dá muitos resultados. Talvez tenha um resultado só de desabafo, né? Um resultado talvez emocional, não sei. Nem sei realmente, se realmente traz. Só as pessoas que reclamam muito que poderiam falar sobre isso. Então, Daíse, bem-vinda. Então, esse ponto, resiliência, certo? É um ponto importante. A atividade de hoje para vocês é mapeiem todas as ações que vocês tiveram e que vocês têm em relação à carreira de vocês, para que vocês tenham resultados mais efetivos na carreira. Disponha, Amora. Listem essas ações. O que vocês têm feito para que vocês tenham resultados na carreira? E qual é a frequência que vocês têm feito isso e há quanto tempo? 3 pontos, tá? 3 pontos. Quais são as ações que vocês têm feito? Como vocês têm regado sua macieira? Tá? As ações que vocês têm feito para poder ter resultados na carreira, liste todas. Joia, eu falo com 10 pessoas sobre o meu serviço todos os dias. Eu procuro a minha persona no Instagram, eu procuro a minha persona no Facebook. Gente, eu não tô falando de sair por aí só se divulgando não, viu? Porque só pegar um card e sair por aí lançando Deus a mundo afora, não vejo dar muito resultado não, viu? A não ser que você tenha capital, money, para poder fazer tráfego orgânico nas redes sociais, Facebook e Instagram. Aí possa ser que você tenha algum resultado e que você tenha uma lista, um textinho de vendas que seja incrível, maravilhoso, né? Porque até para isso tem modelo, né? Modelo de texto de vendas. Mas fora isso, o que eu vejo dar muito resultado é relacionamento com o cliente, é planejamento de carreira mesmo, é estratégia de divulgação de marketing, é você falar das dores da sua persona para que essa pessoa se conecte com você. E aí você começa a realmente ter resultados efetivos na carreira. E aí, lista o que você tem feito diariamente ou semanalmente para que você colha os resultados que você quer na sua carreira. Esse é o primeiro ponto. Todas as ações, mínimas que fossem, certo? E aí depois vocês vão mapear com que frequência vocês fazem isso. Todo dia?
semanalmente. E aí vocês vão estabelecer, eu sou uma lebre nesse momento ou uma tartaruga? Eu estou lebre. Eu gostaria de entender melhor sobre identificar minha persona. Então, Dani, a persona foi algo que eu falei na aula 2, sobre planejamento de carreira. Eu não sei se você está no grupo do Telegram, mas no grupo do Telegram tem todas as atividades que eu fui fazendo em todos os dias, em todas as aulas. E aí a persona são possíveis clientes. Quem são os seus possíveis clientes? Então, vamos aqui supor, você é psicóloga, então você, digamos que você está trabalhando na área clínica. Eu acho que é área clínica, né, Dani? É, área clínica, que eu já vi o seu consultório, que é muito lindo. E aí, você está trabalhando com uma demanda específica, por exemplo, você definiu um nicho de mercado, que é uma parcela do mercado que você quer abacanhar, certo? Que você quer abocanhar, a verdade é essa, esqueci até a palavra, mas enfim. E aí, você começa a mapear quais são as características desses possíveis clientes. Digamos que o seu nicho de mercado é depressão, por exemplo. E aí você diz assim, quais são as dores de uma pessoa que tem depressão? Quais são as expectativas delas? E aí eu listo tudo aquilo ali e eu começo a produzir conteúdo de valor para me conectar com a minha persona. Se eu conheço a minha persona, meus possíveis clientes, eu sei onde eles estão. E aí eu sei como criar relacionamento com eles. O que essa pessoa ela vê no Instagram, por exemplo? Uma pessoa que ela está em depressão. Será que ela tem um comportamento de ficar mais no Instagram, mais no Facebook, ou mais no WhatsApp? Ou essa pessoa sumiu meio que das redes sociais? Normalmente não, ela está nas redes sociais, a verdade é essa. E aí ela está nas redes sociais e ela está procurando o quê? Ela está procurando formas de lidar com a depressão? Será que ela tem diagnóstico se ela não tem? Quer ver uma dor aqui de uma pessoa que ela pode ter essa dor quando ela tem depressão? A dor de ser incompreendida, a dor de ter vergonha de falar que você tem aqueles sintomas porque você acha que o outro realmente não vai entender você, vai achar que é frescura, vai achar que é falta de Deus. Isso é uma dor de quem tem depressão. Eu não estou falando só dos sintomas da doença, não, do transtorno, não. Quais são as sensações comuns às pessoas que têm depressão, muito mais além do sintoma? Quais são os interesses dessas pessoas? O que é que elas fazem? Elas estão falando de quê? Estão fazendo o quê? O que é que elas procuram na internet? Que idade elas têm? Porque eu preciso mapear a minha persona para adequar a minha linguagem. Como é que eu vou falar com essa pessoa? Eu dei esse exemplo aqui no dia da persona que foi, se a sua persona são crianças, você não vai falar com uma criança da mesma forma que você fala com uma pessoa de 30 anos, né? A sua linguagem precisa estar adequada. Até as suas cores, às vezes, né? Eu tenho cores, por exemplo, que são muito fortes e vibrantes. Eu atraio muito mais mulher, né, do que homens para qualquer serviço meu, gente. A maioria, mas tem uma questão aí do nicho de mercado, né? Nicho de mercado de terapia, autoconhecimento, essas questões, normalmente as mulheres são socialmente mais condicionadas a procurar do que homens, aí já tem uma questão. Mas também tem outras questões, né? Qual é a minha linguagem? A minha linguagem ela é muito feminina. Ela é muito... Você vai ver meu palhaços, com doces, coisas desse tipo. Que público eu tô falando com essa imagem? Eu tô falando mais com crianças, né? Então, é você mapear a sua persona para você ter resultados mais efetivos na carreira. Então, eu falei aí para vocês sobre o termo de resiliência e a atividade de hoje. Número 1, já falei, mapear as ações que vocês têm feito em relação à carreira. 2, com que frequência você tem feito isso? E 3, há quanto tempo você faz isso? Gente, vocês querem saber a média de tempo de uma empresa para ela realmente gerar lucros? Isso pelo Sebrae? Digam aí. Vocês imaginam o tempo de uma empresa? E vocês são empresa, já falei isso para vocês. Se encarem como empresa. Você, profissional liberal, você é uma empresa. O seu serviço, seja você nutricionista, consulta que você faz, é a sua empresa. Você é psicólogo e você trabalha com terapia, com psicoterapia,
Isso é a sua empresa. Encare isso como a sua empresa. Você é a sua própria empresa profissional liberal. Sabe qual é a média? Uma média de 2 anos e meio para uma empresa começar a dar lucros. Quanto tempo tem a sua empresa? Mas, coisa importante, isso é uma empresa que segue todos esses pontos que eu estou falando aqui para vocês. É empresa que tem planejamento de carreira, é empresa que tem estratégia de marketing, é empresa que tem consistência no que faz, que tem disciplina no que faz, certo? É uma empresa que tem resiliência, porque ela precisa ter, ela sabe, porque senão ela quebra, certo? Então, são empresas que elas têm conhecimento disso aqui que eu estou falando para vocês. Elas rendem em média, demoram em média 2 anos e meio para poder dar lucro. Isso significa que você vai demorar 2 anos e meio para poder dar lucro? Não, obviamente que não. Né? Você pode ter resultados com menos tempo, muito menos tempo, ou com mais tempo. Depende do seu ritmo. Ritmo de tartaruga e tá tudo certo. Gente, não entendam isso como uma forma pejorativa, não. É a questão mesmo de que cada pessoa tem o seu ritmo. Em alguns momentos, eu sou tartaruga. E outros momentos eu sou lebre. E tá tudo bem com isso, sabe? Existe uma questão aí de respeito a si mesmo. Não é um alcance de metas sem priorizar seu bem-estar. Muito pelo contrário. Amanhã a gente vai falar sobre isso. É a nossa última aula, né? E muito pelo contrário. É justamente fazer algo que você ama porque você prioriza o seu bem-estar. Porque você realmente quer ter resultados efetivos na carreira. Pessoal, fez sentido para vocês? Como foi a aula de hoje? Eu já tô terminando. O que vocês acharam? Escrevam aqui para mim. Povos e povas do Instagram. Como foi para vocês a aula de hoje? Me escrevam. Porque eu já tô indo embora hoje. E aí eu vou estar no grupo do Telegram, tá? Colocando o resumão da aula de hoje, resumão do dia. E amanhã é nosso último dia. Tô pensando em uma forma de aprofundar para vocês, trazer para vocês esses conteúdos todos, só que de forma mais aprofundada. Tem muita coisa, gente, pra gente poder falar. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Muita ferramenta massa pra gente poder usar. Ai, deixa eu ver se eu consigo trazer algo mais. Eu vou pensar sobre isso. Marina colocou, amei, que massa. É legal quando faz sentido, né? Para as pessoas. Que massa, Dani, que legal, Ju. Que massa, pessoas. Gratidão. Eu adoro ver as pessoas falando gratidão aqui, gente. É muito bacana. Amei, amei, amei. Gratidão é uma palavra que eu tenho demais, demais, demais. Sou muito grata. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Mais um dia, aula 7. Vai ficar aqui gravada, acredito que até as 22 de amanhã. A aula 6 e a aula 5, se eu não me engano, tá aqui, que eu não tirei, não. E outra maratona! Eu tô preparando, tô vendo como eu posso preparar isso para vocês. Eu trouxe de forma resumida mesmo, tudo que eu trabalho na consultoria de carreira, que eu consegui mapear, tudo que eu vi que influencia na carreira, eu trouxe aqui para vocês de alguma forma. E eu quero ver esse povo lotando a agenda, gente. Eu quero ver essa galera se despertando para certas coisas, assim. Eu acho que especialmente eu vou falar da minha prática como psicóloga, tá? Eu lembro, assim, quem é psicólogo aqui sabe disso. A gente não vê nada de empreendedorismo na faculdade. Você sai com uma ideia de que, poxa, eu vou me formar, vou fazer um monte de curso, vou fazer pós-graduação e vou ser top de linha, topzera, sabe? E vou sair fazendo cartão de visita, distribuindo e pronto, minha agenda tá lotada e cheia. Marketing digital. Gente, marketing digital. Eu trabalho isso na consultoria também. Junto quando eu trabalho planejamento de carreira, mapeamento de persona, eu trabalho estratégias de marketing digital.
Ah, eu também quero. Eu fiquei esses dias. Como a gente acostuma, né? Rápido. Fiquei esses dias todos os dias vindo pro Instagram. Ontem eu tive curso, né? Tô assistenciando um curso de Theta Healing. E aí eu tava muito entretida, porque o Theta é incrível. Mas eu senti falta daqui. Eu fiquei com uma sensação assim de. Ai, meu Deus, cadê meus irmãos e irmãs do Instagram? Isso é muito legal. Eu fico muito feliz de poder ser contribuição de alguma forma aí para a vida de vocês. Eu vou ver se eu trago algo sobre marketing digital. Todos esses assuntos são muito amplos, né? Então, assim, para a gente trabalhar de forma mais profunda, a forma mais profunda que eu conheço de trabalhar isso aqui é consultoria de carreira mesmo, né? Mas existem outras formas que algumas pessoas, elas não precisam de um atendimento tão individualizado como a consultoria de carreira é, né? Algumas pessoas precisam só de alguns pontos. Verifiquem, assim, além de marketing digital, o que é que vocês acham que vocês têm mais desafios na área? Coloquem aí que eu vou pensar em algo aqui para vocês, tá bom? Gratidão profunda, profunda. E amanhã, às 20h30, a gente tá aqui fazendo encerramento, viu? Massa! Beijo, meu povo! Bye!